Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Segredos dos Síndicos. O podcast que você já sabe, ele é feito para o mercado da sindicatura. Ele é feito para quem é da área de gestão condominial. Do outro lado, aqui ao meu lado, seja presencialmente ou online, a gente sempre chama um especialista. Seja um síndico orgânico, um síndico profissional, uma pessoa de administradora, advogado condominialista, entre outros. Sempre para trazer muito conteúdo relevante para você aplicar no seu dia a dia. Hoje não é diferente. Só que o meu convidado especial dessa vez é para falar sobre um tema mais diferente, mais, mais atual também, onde nós vamos falar sobre investimento. Vamos falar, será que a poupança ainda é rentável? Vamos falar sobre aposentadoria, organização financeira. E só para você ter uma noção do especialista hoje que eu trouxe, eu vou ler, como sempre faço, primeiro a mini bio dele. Olha só, engenheiro de formação, pós-graduado em gestão de empresas pela Unicamp, educador financeiro e também palestrante, certificado CEA e CPA 20, os dois certificações do mercado financeiro e também reconhecidos pela Ambima, investidor no Brasil e também no exterior, criador do método MOP, que ele vai explicar mais até o que significa o MOP, e mais, ele já tem hoje mais de 100 mentorados. Hoje a gente trouxe aqui para conversar conosco Adriano de Paula. Adriano, obrigado pela tua presença, muito bom te receber aqui hoje. Muito obrigado, Milva. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho e pelo projeto que vocês estão realizando aqui. Vamos lá bater um papo aí sobre educação financeira e investimentos. A gente já tem várias perguntas aqui, ainda mais quando o tema é aposentadoria, investimento. Mas antes, uma das coisas que a gente mais gosta aqui nesse podcast é conhecer a história das pessoas. Inclusive, a gente sempre pergunta: era teu sonho ser síndico? A maioria dos nossos convidados sempre síndico. E a gente, e aí, como você começa na jornada? Para você não é diferente, se não é síndico. Mas eu te pergunto, como começa a tua jornada, esse desejo de aprender e de ensinar a parte das finanças, de investimento? Milva, começa aos 13 anos, basicamente, quando eu tive assim, a primeira experiência com ter um dinheiro que era meu. Na verdade, ainda dando um passo antes, né, eu fui criado pela minha avó sempre ensinou muito bem, como lidar com o dinheiro, não gastar mais do que ganha, né, fazer o que podia com o dinheiro, ainda com pouco que tinha. Mas eu falo dos 13 anos, porque com 13 anos eu comecei a receber uma pensão por morte do meu pai. E foi naquele primeiro momento, ainda uma criança basicamente, que eu comecei a ter o meu dinheiro para poder gastar comigo com o que eu quisesse. Comprar uma roupa, comprar um tênis, ir no cinema, enfim. Comprar até alguma coisa mais cara, né, e como planejar como é que eu vou fazer para comprar um videogame, uma bicicleta, ou até mesmo gastar tudo no começo do mês e chegar no final do Uhum. mês não ter mais nada, né. Então começou aí, minha avó deixava bem livre, então eu realmente fazia o que eu queria ali com aquele dinheiro, ainda que a quantia fosse pouca. E com isso, eu fui aprendendo, depois que eu entrei no mercado, né, de trabalho, fui criando a minha carreira aí com engenharia, eu fui o cara que sempre prezou em poupar um pouco todos os meses, né, não gastava tudo que eu ganhava, guardava aquela grana, eh, né, para poder poupar, investir, pensando no futuro, pensando numa aposentadoria, pensando no amanhã ou depois, né, numa reserva de emergência. E assim foi, né. Agora a parte do investimento, ela começa mais ou menos há 6, 7 anos atrás, quando minha esposa ainda estava morando nos Estados Unidos, ela mandou um vídeo de lá sobre investimentos. O mercado de lá de investimento é muito mais forte que o brasileiro. E eu comecei a me interessar muito pelo assunto. Né, já gostava, já tinha um certo interesse, mas ali eu comecei a me aprofundar, estudar, entender como funcionava, investir na prática, de fato, o meu dinheiro. Errei muito, acertei muito, perdi Uhum. dinheiro, ganhei dinheiro. Acho que isso faz parte da jornada, mas comecei, de fato, a me aprofundar e me interessar muito pelo tema. Então essa parte de finanças pessoais, acho que tem um pouco de incorporado em mim, o investimento veio depois, estudei cada vez mais, tirei as minhas certificações do mercado, que você acabou comentando. Isso me Uhum. torna um investidor qualificado hoje, a certificação SEC, que é reconhecida pelo mercado financeiro. E cá estou, né, hoje com mais de 100 mentorados, ajudando muitas pessoas, muitas famílias a como lidar com o dinheiro, a como cuidar melhor da vida financeira, porque ela acaba esbarrando e afetando várias outras áreas da vida, né. Quem está feliz com a vida financeira
tende a estar também um pouco mais leve com as outras áreas da vida. Verdade, Adriano. Parabéns pela tua jornada até aqui e pelas certificações e tudo mais. E você falou um ponto, até das famílias, de melhorar a vida financeira, ainda é um tabu no Brasil, a questão de organização e tudo mais. Por isso eu até te pergunto, porque nem todo mundo tem esse estralo. Poxa, desde os 13 anos, já pensando no futuro. A gente sabe como é a realidade do nosso país e de muitas famílias. Mas a minha pergunta para você é no sentido assim, o que que é muito, muito básico que todo mundo deveria saber sobre a vida financeira, mas não sabe? Olha, meu, eu diria que o básico é saber o quanto que você ganha e quanto você gasta. Então, começar ali pela organização, né? Muita gente eu vejo, e chega até mim também, e não sabe muitas vezes quanto ganha, né? Principalmente o autônomo, né? Se é um CLT, existe uma certa previsibilidade, Uhum. mas principal, não sabe quanto gasta e como gasta, né? E daí que as pessoas acabam entrando, às vezes, no movimento de endividamento, bola de neve, ou simplesmente gasta tudo que ganha e não sobra nada no final do mês, né? Eu nunca tenho dinheiro para poupar, para investir, porque não sobra nada. Então, é a organização mesmo básica, através de uma planilha Excel, anotando no caderninho, um aplicativo, seja qual o método for, mas se você começar a ter uma anotação, um controle de tudo que entra no seu bolso, tudo que sai e para onde vai, com certeza você vai conseguir iniciar essa organização e entender para onde que seu dinheiro está indo. O primeiro passo, então, para a mudança é a planilha, é uma organiza é saber para onde está indo e de onde vem o dinheiro, você diria? Eu diria que sim. É você entender com o que você gasta hoje, né. Se pergunte com o que você gasta, com o que você gastou no mês de julho, no mês de agosto, no mês de setembro, quais foram todos os seus gastos, quanto que entrou no seu bolso naquele mês e quanto que você gastou, com o que você gastou. Você tem tudo anotado, né, desde o básico, supermercado, um aluguel, um financiamento, meu carro, combustível, o lazer no final de semana, o iFood que eu pedi na sexta-feira de noite, no sábado, né, um tênis novo que eu comprei, uma camiseta, o presente que eu dei para alguém. A gente tem ciência de todos os gastos, para onde está indo o seu dinheiro. A partir do momento que você começa a anotar, entender para onde está indo, te dá visão, né. Você desembaça, você passa o para-brisa, desembaça e fala: "Opa, espera aí, eu ganho Uhum. tanto e o meu dinheiro está indo para essa direção". Aí a gente começa a tomar algumas medidas do que fazer ou não fazer, como que a gente vai fazer, como que a gente vai estruturar, para a pessoa trilhar um outro caminho na sua vida financeira. Legal. Você falou em planilha, vai ter aquele presente no final? Com Da certeza. planilha que você utiliza, que você montou? Com certeza. Tem É. uma planilha que eu mesmo criei, né, que está dentro do meu método MOP, Aham. é a planilha que eu utilizo para fazer um planejamento semanal. Então, toda semana paro ali, anoto todas as despesas que eu tive, né, e olho também para frente, olhando o Uhum. planejamento, e vou disponibilizar para você. Então, se você quiser a minha planilha de investimento, você pode me procurar no Instagram, adriano.d.demudopaula, me solicita lá que eu vou disponibilizar a planilha para você utilizar. Ó, é assim que tem que ser. Que eu falei: "Ó, vai ser lá no final só?" Não, já vai ser agora. Já vai agora, @Adriano, ponto de Paula, já vai, acessa lá e no link da bio? No link da bio não está disponível, pode mandar uma mensagem Manda e eu e o eu vou e eu direct vou mesmo. disponibilizar para você. Fala que você estava assistindo aí, o S podcast, Segredos O dos Segredo dos Síndicos. Síndicos, que eu vou disponibilizar minha planilha para você, tá. Então @adriano.depaula com D mudo. Show de bola. Você falou que está inserido no método MOP. Fala mais pra gente o que que é um acróstico que fala, né, uma coisa bonita assim, cada letra significa uma palavra. Você ficou até impressionado agora, né, Exatamente. acróstico. É um crono Alguma coisa assim, né. exato. Tá por aí. Mas o que que significa o MOP? Como é que funciona teu O método? método MOP. O método MOP vem do M de mentalidade, Uhum. O de organização, o P de planejamento e o I de investimento. Então, a mentalidade, organização, planejamento, investimento. Mentalidade é o básico, né? A base para você mudar a sua mentalidade, a forma como você pensa sobre finanças, sobre o seu dinheiro, sobre gastar, sobre fazer dívida, sobre utilizar crédito, né? Mentalidade de escassez, mentalidade de prosperidade. É aí que a gente começa a trabalhar para virar a chavinha, né, e fazer com que a pessoa comece a ter uma perspectiva, uma visão diferente do que é o dinheiro, como que ela utiliza o dinheiro. A parte de organização, o básico, o arrozinho com feijão que a gente falou, através de uma planilha, por exemplo, você entender todos os seus gastos, entrada e saída,
qual que é a decisão que eu tomo ali com o meu dinheiro. O planejamento já envolve algo mais planejado, né, mais pensando em futuro, quero fazer uma aquisição de um imóvel, de um carro, quero fazer uma grande viagem, né, vale a pena ou não vale a pena? Quanto que eu vou pagar? Tem juros embutido? Quanto que é os juros, né? Será que isso vai valer a pena ou não? Porque muitas vezes, a maioria do brasileiro ele toma a decisão de compra de um financiamento de um carro, por exemplo. Ele olha o valor da parcela. A parcela cabe no meu bolso, é R$ 650, eu vou fazer. Mas Uhum. ele não sabe quanto juros tem embutido, né? Se vai valer a pena ou não. Você está pagando 2, 3 carros. E aí as consequências futuras em fazer esse monte de dívida hoje para uma necessidade imediata acaba trazendo consequências negativas no futuro. Então aí está o planejamento e depois o investimento, né? Aí é investir de fato o seu dinheiro, colocar o seu dinheiro para trabalhar. O que é colocar o dinheiro para trabalhar? Colocar o dinheiro para investir, fazer com que ele renda ele sobre ele. Aí é um juros compostos, o dinheiro vai render cada vez mais e vai trazer esses frutos para você, né? Então a importância também do porquê que você precisa investir. Então, mentalidade, organização, planejamento, investimento. Claro que dentro do método a gente aprofunda em cada um Uhum. mais desses pilares aí Sim. para poder ajudar a pessoa a destravar e a alavancar a sua vida financeira. Cara, mas que legal. Pelo que você falou, são etapas. Então, por exemplo, não existe, veja, me corrija se eu estou certo, porque afinal o método é seu. Mas assim, o que me parece, mentalidade, e eu não consigo ter organização se eu não mudo minha mentalidade. Eu não consigo ter planejamento se eu não me organizo. Eu não consigo investir se eu não me planejo para investir. É mais ou menos isso, um trilho? É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Um negócio está linkado com o outro e um sem o outro acaba que não funciona, né. Ou sem mentalidade também você não vai investir, né, de Exatamente. um para o É, outro. um chama o outro. É Exatamente. porque eu vejo assim, tem uma coisa muito forte na nossa cultura, que é esse lance, você disse, do carro. Primeira parcela. Muitas lojas, você vê um cartaz enorme lá, micro-ondas, sei lá, um exemplo, 200. Você fala: "Nossa, só 200, uma lava e seca, sei lá, R$ 200?" Aí tá lá a parcela pequenininha, 70 vezes. Aí você: "Olha, mas eu consigo pagar 200 por mês, só que eu vou comprar quase uma cozinha inteira por o valor de um produto só". Então é muito no emocional, muito num pensamento, às vezes, muito escasso do que eu posso comprar, ou eu só vou comprar à vista. Tem gente que é assim. E aí você: "Ah, mas eu nunca vou conseguir juntar esse dinheiro". Sim, então você acha que é você colocar como a primeira palavra do teu método mentalidade, é porque a mentalidade é uma coisa que aflige de fato na questão financeira? Com toda certeza, né, a forma que você pensa a gente está falando aqui de mentalidade financeira, né, Uhum, a forma que você pensa como dinheiro, sobre o seu salário, sobre os gastos, sobre investimento, ela acaba moldando como você vai se organizar, como você vai planejar e se você vai ou não investir, como que você vai investir. uhum. Então a base começa na mentalidade, né, às vezes uma pessoa pode se deparar com esse cartaz que você comentou, vê lá 70 vezes de 200 e fala: "Não, 70 vezes é muita coisa. O que que pode acontecer na minha vida em 70 meses?", né, a gente está falando de quase 6 anos. Então muita coisa acontece. Eu vou ficar preso 6 anos pagando um micro-ondas ou a minha lava e seca, ou que seja a minha cozinha inteira. Talvez ficar 6 anos pagando um imóvel, um veículo, pode ser vale a pena, mas ficar 6 anos pagando, eh, armários e móveis da minha cozinha, talvez já não faça sentido para uns, mas faça para outros. Uhum. E às vezes, né, não pensando muito na emoção, né, tomando uma decisão imediata, essas coisas essas conse esses atos acabam trazendo essas consequências negativas futuras do ponto de vista financeiro. E quando a gente fala em síndico, aí puxando mais também para nossa audiência, o síndico é empreendedor. O que que o que que o empreendedor precisa mais se atentar quando a gente fala de vida financeira? Tem uma palavra que eu vejo muito, esses CEOs, empresários, falando de previsibilidade, que é você prever as entradas, saídas de outros meses. É mais ou menos isso que o empreendedor tem que ter, porque é mais difícil. Às vezes a gente não sabe quanto vai, de repente, se vai entrar mais cliente, no caso do síndico, se vai entrar um novo condomínio. Na tua opinião, qual seriam umas dicas, assim, para quem é empreendedor e não tem a previsibilidade que uma pessoa de CLT tem, por exemplo? Eu acho que o ponto mais importante nessa questão é o planejamento.
né? E ele vai estar bastante linkado com a previsibilidade aí que os CEOs, que essas pessoas comentam. Porque, embora você trouxe o ponto do autônomo, ou essa imprevisibilidade também que eu não tenho hoje, do quanto vai entrar, se eu tenho um cliente a mais, se um saiu, entrou. Mas se eu tenho um planejamento, eu tenho uma certa a média, um padrão de quanto que vai vir no próximo mês, né. A gente tem que trabalhar mais ou menos com um número que seja a média talvez que você faça. Se você é autônomo hoje e tem um salário, por exemplo, de R$ 7.000, né, tem mês que talvez pode vir 8, 9, 10, 15, mas tem que pode vir 4, 3. Então talvez você deveria fazer um planejamento para trabalhar na média de 7. O mês que vem mais, opa, tá sobrando, eu vou respirar, eu preciso guardar um pouquinho, porque eu não sei se o mês que vem vai vir 3. Se o mês que vem 3, opa, mês passado eu me resguardei, eu estou tranquilo. É mais ou menos que nem o cara que vende coco na praia, né? Ele trabalha 5 meses para viver o ano inteiro, né? Então ele vende muito naquele período, só que se ele gastar tudo, o resto do inverno, no outono, ele não tem nada. Então ele Uhum. também faz um certo planejamento, né? Faço hoje muito, pô, tem que segurar um pouquinho aqui de estoque para poder me suprir naqueles períodos que não vai ser muito favorável. Então, acho que muito está aí essa previsibilidade. Se a gente não sabe exatamente como vai estar lá, como é que eu me preparo hoje para essa imprevisibilidade também, né? Se eu tiver previsibilidade, ótimo, mas se eu não tiver a previsibilidade? Eu tenho que me preparar para o imprevisto. E aí a gente vai falar também do quê? De reserva de emergência. É se preparar para o imprevisto. Como fazer uma boa reserva de emergência? Como é que eu faço um cálculo assim? Um cálculo que todo educador financeiro vai te falar, e é o básico, arrozinho com feijão, é você ter pelo menos 6 meses do seu gasto mensal, Tá. tá? Então como funciona isso? Imagine que você tem hoje um certo orçamento que você gasta R$ 5.000 por mês. Esse é o seu gasto mensal. Quando a gente olha alimentação, vestuário, segurança, escola, educação, moradia, enfim, todos os seus gastos hoje dá R$ 5.000 por mês. Se a gente faz isso vezes 6, então 5.000 vezes 6 vai dar R$ 30.000, tá? Isso quer dizer que, para um bom educador financeiro, se você tiver R$ 30.000 resguardado como uma reserva de emergência, você tem 6 meses da sua despesa mensal de 5.000. Você está tranquilo, porque qualquer coisa que acontecer, você ficar 6 meses sem renda, você está coberto, você está de cobertor, né, por 6 meses, Aham. tá? E entra muito não só na fechar a torneirinha de entrada de receita, mas entra muito para imprevisto também, uma receita de ou como o próprio nome diz, para uma emergência. Se é um carro que quebra, alguma coisa, Exato. você tira de lá. Exatamente, exatamente. Vai te ajudar em qualquer imprevisto. Então, seja você perder o emprego, ficar sem uma renda, seja você ter uma previsibilidade. Meu carro quebrou. Porque nesse orçamento mensal de R$ 5.000, no meu exemplo, ele não está lá quebra o carro, É né? verdade. Eu não quebro o carro todo mês, né? Mas, eventualmente, o carro vai quebrar. Uhum. Eventualmente, alguém da família talvez ficou doente, eu tive que comprar um remédio adicional. Eventualmente, qualquer coisa pode acontecer. E sinceramente, vai acontecer, porque assim é a vida, né. A vida é cheia de imprevistos, cheia de imprevistos. E muitos imprevistos que esbarram no seu financeiro, que você vai ter que falar: vou ter que ir lá fazer, vou ter que desembolsar tanto". E muitas vezes você vai ter que fazer, é uma necessidade, é uma emergência que acontece. Só que se você não está estruturado para isso, você faz sem poder fazer financeiramente, mas você faz porque é uma necessidade. Sua filha ficou doente, você vai comprar um remédio, né. Se você tem uma necessidade ali, você vai fazer, depois a gente vê como faz, paga mas você vai fazer. Só que isso vai te trazer consequências porque você não estava preparado. Se você está preparado, você faz com a cabeça tranquila, né? Opa, tudo bem, vamos arrumar um carro. Não, vamos fazer isso aqui. Tem que fazer tal exame? Vamos fazer. Tem que ajudar o familiar? Não, dá lá, vamos fazer, vamos ajudar. E ok, respiro, acorda outro dia, vamos trabalhar, vamos atrás, porque a vida continua e tá Uhum. tudo certo. Então, a reserva de emergência vai te ajudar muito nesse sentido. Eu sou prova disso. E várias pessoas que eu já atendi são prova disso, que você vai ter uma vida mais leve. E uma coisa que é meio óbvia, mas é preciso ser dito óbvio também, precisa repor depois que usa o fundo lá, a reserva de emergência. Tem que Ó, repor. obviamente, né, para você estar tranquilo ali, você tem que É. repor. Não, gastei, não, tá bom, não, tem que ir repondo toda vez. Tá. E você falou 30, eu sei que o meu mínimo é 30, mas se sobrar uma graninha a mais, é também muito sábio eu ir aumentando, não ficar só nos 30. Aí é interessante você já olhar para o investimento, Tá, né. A reserva de emergência, ela vai estar numa aplicação que é muito segura, muito entendi. tranquila, que você vai poder tirar no momento que você precisar.
Então, esse dinheiro também, eu estou lá construindo a minha reserva de emergência. Você não pode investir no mercado financeiro, em bolsa de valores, né, naquilo que te traz um certo risco. Porque se eu Uhum. tiver um problema amanhã e meu dinheiro está lá num risco, né, que vai poder estar desvalorizando, por exemplo, então ele não vai estar numa aplicação correta. A aplicação correta para uma reserva de emergência é aquela aplicação que vai te trazer liquidez. Liquidez, quando a gente fala no mercado financeiro, quer dizer a velocidade com que você resgata o investimento. Então, aquele Uhum. investimento que tem uma liquidez diária, quer dizer que diariamente eu posso liquidar, ou seja, diariamente eu posso resgatar o meu dinheiro. Ah, Então, se eu liquido, resgato diariamente, se eu tenho um problema hoje, eu tiro hoje. é porque afinal é uma emergência. Afinal, é uma emergência. Ele não pode estar numa aplicação que você fica limitado quanto a resgatar. Olha, aplique seu dinheiro aqui, você vai ganhar um tanto a mais, mas você vai poder tirar só em dezembro de 2024, em dezembro de 2025. Deixei. Se você tiver uma emergência, você tem esse dinheiro, mas ele não vai servir para a função dele de emergência. Uhum. A partir do momento que eu vou construindo uma reserva de emergência e posso ir paralelamente também fazendo investimentos, eu vou para uma outra esfera de modalidade de investimento, aonde eu posso não ter essa liquidez, mas eu não vou precisar porque o da liquidez da reserva está aqui, mas aqui eu corro um pouquinho mais de risco. Eu vou naquilo que pode me trazer um retorno maior, que seja mais interessante, que de fato vai fazer diferença no investimento em si. Né? Uhum. Aqui é o arrozinho com feijão para você ter essa garantia de mover o seu dinheiro assim que você precisar. Perfeito. Uma das coisas que também trazem muito medo na questão do futuro, e o síndico, mais uma vez, é um empreendedor, por mais que muitos precisam lembrar disso, síndico é uma empresa, principalmente o síndico profissional, o gestor condominial também, a questão da aposentadoria, que não sou autônomo, sou empreendedor. O cara deve confiar no INSS ou existem outros meios que essa pessoa, ela pode construir a aposentadoria dela para ter essa tranquilidade no futuro? Com certeza e outros meios, e não só para o síndico, acho que isso a gente deveria, expandir aí para todo mundo. Por quê? A gente tem uma grande preocupação com a previdência social no Brasil, né. Eh, Pra todo mundo que está nos assistindo aqui, né, todo o dinheiro que você está pagando o seu INSS hoje ou de forma obrigatória também, se você está num regime CLT automaticamente é descontado, não é para a sua própria aposentadoria. A gente está sendo descontado hoje para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado. É assim que o sistema funciona. E aí minha pergunta é, quem que vai trabalhar vai estar trabalhando daqui 20 anos, daqui 30 anos, quando você se aposentar, quem que vai estar trabalhando para que a previdência social do Brasil tenha condições de arcar com a sua aposentadoria? Sendo que cada vez menos a gente tem menos força de trabalho, a gente tem menos filhos nascendo. Minha avó teve 7 filhos, minha avó da minha esposa teve 18, né. Os meus tios, gerações dos meus pais, tinha 4, 3, 5, né. As gerações eram assim, as gerações de hoje, eu tenho uma, estou contribuindo para a sociedade, né. Mas a geração hoje tem um, nenhum, né, não quer ter. Então, daqui a 30 anos, quem vai estar trabalhando para pagar a nossa aposentadoria? É isso que a gente tem que se perguntar. Por isso que cada vez mais está esticando o período que a gente tem que trabalhar para conseguir se aposentar. Precisa de cada vez mais tempo de trabalho para você continuar contribuindo para a previdência, para que a previdência social tenha condições, tenha fundo para poder arcar com o seu, né. Uhum. Aquele tempo de que a pessoa se aposentava com 45, 50 anos, foi. Hoje é 60, 65, 70, e já há projeções que até 2040 vai chegar em 78 anos, Nossa. né. E depois? Então, uma pergunta que fica, né, que muitas das pessoas se perguntam: "Será que a gente vai se aposentar?" E outra coisa, se a gente se aposentar, como é que vai estar essa aposentadoria? Se cada vez a gente mais perde poder de compra na moeda, né. A minha avó é pensionista do INSS. Ela um tempo atrás ganhava aposentadoria era R$ 200, né, 20 anos atrás. Mas você tinha uma qualidade de vida com R$ 20, porque as coisas custavam menos. Hoje a aposentadoria está em 1.400, mas você compra muito menos, porque está tudo mais caro, né, desde o arroz com feijão, a carne ou o transporte público, qualquer coisa, né, uma roupa, o básico do básico está cada vez mais caro, a gente vai perdendo poder de compra, porque é assim que o sistema, a moeda foi feita para acontecer, a famosa inflação. Inflação. E pensando também, não só nesses meios, outros meios e esquecer de INSS, surge muito investimento. Investir, no mercado financeiro, em possibilidades. Só que aí fica aquela dúvida: por que que eu devo investir? Mais aquele negócio: "Me convença, Adriano, eu devo por que que eu devo investir?"
Porque quando você investe, você está cuidando do seu futuro, né? Eu falo que investimento é cuidar da família, é cuidar do futuro. Quando você investe, você de fato coloca o seu dinheiro para que ele renda cada vez mais, para que não dependa só do seu trabalho você ter um rendimento, né? Investimento é colocar numa aplicação onde o dinheiro vai crescer. Eu coloco 1.000, vai virar mais do que 1.000. Coloco 10.000, vai virar mais do que 10.000. 100.000 vai virar mais do que 100.000. E assim por diante. E existem N modalidades, né? Várias formas de a gente fazer isso com o nosso dinheiro. E quando a gente vai só para a despesa, o dinheiro vai embora, né? E às vezes naquilo que não tem valor, que é supérfluo, que se desvaloriza, que só me traz despesa, que nem o carro que a gente estava comentando, né? Uhum. Um imóvel é investimento, um carro é despesa, né? Quanto mais caro, mais seguro, o seguro vai ficar mais caro, o PVA vai ficar mais caro, ele normalmente vai beber mais, né? O combustível vai gastar mais, se tiver uma manutenção, qualquer coisa, vai te trazendo cada vez mais e mais e mais despesa. Então isso também está ligado com a mentalidade, né? A mentalidade de eu pensar em ativos e passivos. Aqui também é um outro termo legal para a gente falar, né? O que é ativo? Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então, ativo é tudo aquilo que tem um determinado valor, que se valoriza com o tempo, que me traz algum retorno financeiro. E passivo é tudo aquilo que se desvaloriza com o tempo, que traz mais gasto, que traz despesa, que só coloca lá para baixo. E a gente acaba pensando que no seu gasto mensal, no seu planejamento anual, muitas vezes, você tem que pensar no quê? Em que uma parte do que eu ganho, eu tenho que comprar ativo. Eu tenho que adquirir ativo. Porque é o ativo que vai se valorizar. É o ativo que vai me colocar dinheiro no meu bolso. Passivo só vai me trazer despesa e vai tirar dinheiro do meu bolso. Entendi. E uma questão que o pessoal fala, ouvindo ativo, passivo, sensacional, pensar no futuro, maravilhoso, mas tem ainda aquela pessoa da velha guarda, que eu diria assim, que vai olhar nos seus olhos, Adriano, um investidor internacional, e vai olhar assim: "Ah, mas a boa e velha poupança é muito mais segura". E eu falo, poupança versus investimento. Ainda existe essa sensação de insegurança no investimento e muitas pessoas que acham que a poupança é mais segura do que investir? Infelizmente ainda existe, né? A gente até tem alguns números no mercado que existe muito dinheiro ainda, bilhões e bilhões de reais dos brasileiros estão na poupança. Mas cada vez mais tem migrado, né? Acho que a educação financeira, você trouxe no começo do podcast, é um tema atual, né? Educação financeira, investimento, está sendo muito bem falado, e as pessoas estão entendendo, começando a entender, se preocupando, se interessando pelo assunto e aos poucos migrando, né? E por que a poupança ela não é o melhor investimento a se fazer? Na verdade, ela é o pior investimento para se fazer. Pelo seguinte, a poupança é o que a gente ouvia muito minha avó falar também, né, os familiares, todo mundo, né? A gente que é da nossa geração para mais, sempre ouviu falar muito de poupança. Põe seu dinheiro lá, vai render um pouquinho. E é muito seguro porque está lá no bancão, né? Está nos grandes bancões. Uhum. Mas se você pegar um investimento chamado CDB, ele também é um investimento que está no bancão. E ele incorre do mesmo risco da poupança. Dando um passo atrás, quando a gente fala de investimento, a gente tem 3 pilares importantes para analisar o investimento. Toda vez que você for fazer um investimento, seja a poupança, seja um investimento em renda fixa, um investimento em bolsa de valores, um investimento em uma moeda internacional, num dólar, investimento no exterior, investimento no imóvel, a gente vai sempre olhar para 3 fatores importantes, que é o risco, a rentabilidade e a liquidez. A gente falou um pouquinho da liquidez, né, que é muito importante no resgate da reserva de emergência. Então a liquidez é resgatar. Qual é o tempo, a velocidade com que eu resgato esse investimento? Então, existem investimentos que você vai resgatar, a liquidez é em 1 ano. Né? Existem investimentos que a liquidez é no dia, 5 dias, 10 dias, aí depende do tipo de investimento. Outro pilar importante é o rendimento, o retorno. Né? Esse é o mais gostoso, mais importante. Né? Não diria mais importante, mas o que as pessoas mais se interessam. Quanto vai render? Eu vou fazer esse investimento aqui, quanto vai render? Eu vou jogar o jogo do tigrinho, quanto que eu vou ganhar? Né? Eu vou Jogo para do tigrinho não é investimento, né? longe disso, né? Joguinho de aposta, onde um ganha e a maioria perde, e, enfim, não vamos entrar nessa seara. É terrível, fala. Então, tem o rendimento, que é o quanto que você vai ganhar, quanto vai render o meu investimento. E a gente também tem a segurança. O quão seguro é isso? A gente quer muito rendimento, mas rendimento e segurança, eles caminham junto. Quanto mais rendimento você quer, você precisa correr mais risco. Você topa? Quanto mais segurança você quer, você vai ter menos rendimento. Então não tem como uma promessa, vem aqui, pula na piscina que está quentinha, né? A água está gostosinha. Você vai
o rendimento muito alto e a segurança, o risco lá embaixo, né? Eu tenho muito rendimento e pouco risco. Isso não existe, né? Rendimento e risco vai caminhar junto. E quando a gente faz um comparativo, por exemplo, da poupança para um CDB, CDB, para quem não conhece, é o certificado de depósito bancário, né? É um título bancário que você pode comprar e pode investir, bem até parecido com a poupança, porque ele está dentro do banco. Qualquer bancão vai ter a poupança ou CDB. O seu dinheiro está dentro desse banco. O risco que ele incorre é o risco do banco não ter condições de poder te pagar. Uhum. Então a gente tem o mesmo risco para a poupança e para o CDB. A liquidez, a poupança é imediata. Você resgata, está na sua conta, você usa o dinheiro. O CDB depende da modalidade. Tem CDBs com vencimento, mas existe o CDB com liquidez diária, né? Então o CDB com liquidez diária, diariamente você liquida, você resgata. Ele cai na hora na sua conta. Então a liquidez é a mesma da poupança. Segurança é a mesma, está no bancão, no mesmo bancão. A Uhum. liquidez é a mesma. E o rendimento? O rendimento do CDB é superior do que o rendimento da poupança. Então aí, isso por si só já não faz sentido naquele mesmo banco que você tem o dinheiro na poupança, se você naquele mesmo banco mudar o seu dinheiro para o CDB, você já vai estar ganhando rendimento, com o mesmo risco do banco e com a mesma liquidez de poder resgatar no mesmo momento, né. Tem uma vantagem de você ganhar mais, o seu dinheiro vai render mais num CDB com liquidez diária do que na poupança, por exemplo. Então a poupança é o pior lugar, inclusive existem alguns estudos que é o pior lugar aí, o pior rendimento dos últimos 35 anos. Nossa. Pois é. E é uma coisa que muitas vezes o brasileiro insiste. Eu sei que você falou assim que é é uma polêmica talvez desnecessária para cá, mas é uma coisa muito doida, e eu acho que é questão de mentalidade. A pessoa colocar, sei lá, R$ 100, ser capaz de colocar R$ 100 no tigrinho, esperando algo em troca, e às vezes, muitas vezes, perder aquele dinheiro em minutos, do que colocar R$ 100, que a partir de R$ 100 consegue. A Qual partir que é de o um mínimo, a assim? partir de R$ 1, R$ 1, a partir de já R$ 1, põe num CDB? a partir de R$ 1. Por isso que o investimento é acessível para todo mundo, E né. na sua opinião, você acha que é mentalidade? É o que o brasileiro quer um negócio rápido, gosta de correr risco? Não sei, não dá para entender, o porquê que jogos, assim, entram tão em ascensão, e pegar essa mesma grana e ter um pouquinho de paciência e ir colocando o mesmo dinheiro, você vai ter muito mais segurança e rentabilidade. Você acha que é mentalidade isso? Eu acho que é mentalidade, né, a gente tende a querer as coisas de forma rápida, imediata, né, então se eu vou no em qualquer joguinho lá que eu coloquei 100, pode me dar de 100 rápido, é aí que eu vou, né, eu não vou esperar ali eu plantar, né, a gente fala muito de plantar, né, e lá no futuro você colher no investimento, né, você colocar a sementinha hoje, regar todo mês, mês a mês, para fazer o efeito bola de neve. E aí que está o segredo, não é só os seus R$ 100, é o efeito bola de neve dos juros compostos. Então, juros compostos é o principal segredo que vai te trazer resultado no investimento num médio e longo prazo. Não é em meses, não é em um ano, né, é num médio e longo prazo, porque ele vai trabalhando como um jogo de soma de multiplicação em cima de multiplicação. Então eu coloco R$ 100 hoje, ele vai render X em cima de R$ 100. Depois eu coloco mais 100, ele vai render sobre 200. Eu coloco mais 100, vai render sobre 300. E assim vai. Então daqui a pouco, essa bola de neve ela vai crescendo. Assim como é na dívida, né? Muito famosa a dívida na bola Uhum. de neve. Você ficou endividado e não pagou, pagou o mínimo e começa a crescer de forma absurda, que a conta vira R$ 1 milhão. Né? Inclusive, recentemente, umas pessoas aparecendo aí com dívida de R$ 1 milhão e começou em R$ 500, É, virou com o tempo 1 milhão. Da mesma forma, você pode fazer a sua bola de neve do bem, do digamos bem. assim, do investimento, né? Fazer os juros compostos trabalhar para você, mês a mês, ano após ano, mas claro, entendendo um pouquinho como funciona o mercado, né, tendo conhecimento para não cair, talvez aí nenhuma furada. Eh, Já que a gente falou, assim, da planta, da semente, de repente a gente já começa a conversar com aquela pessoa que já começou. Aí eu tenho 2 perguntas para você. Como é que é o caminho, como tem que ser o caminho para quem está começando do zero em investimento, já se organizou, agora está investindo, e do outro lado da mesa eu te pergunto, quais são os principais erros de alguém que começa afoito, não busca mentoria, não busca auxílio, informação? Então, ó,
Pode perguntar, na verdade, vamos fazer assim, você fala os principais erros de quem começa e qual que é o jeito certo de começar no investimento? Perfeito. É o que eu já estava pensando em começar também. É. Vamos falar dos principais erros que eu vejo, né. Muitas vezes a pessoa que quando começa a se interessar pelo tema investimento, não conheço nada, eu começo a ver um podcast, assistir um vídeo, né, assistir uma live, ver um post no Instagram, o que que ela faz? Ela vai numa dica, né. Então aquela pessoa que eu comecei a ver um pouco mais, que eu gostei da maneira que ela fala, um pouco do assunto, ela vai naquela dica daquele fundo imobiliário, ela vai na dica daquela ação que ele indicou, aquilo que está muito sendo falado, né, a gente tende a fazer isso, mas nem sempre é um bom investimento. Às vezes acaba tendo prejuízo, né, então aí está um pequeno erro. O outro erro também é não continuar, não buscar mais informação e conhecimento sobre isso, né, porque é uma jornada que você precisa buscar conhecimento, buscar aprendizado para você conseguir entender mais sobre o mercado, ou até mesmo buscar o auxílio de um profissional, né, que vai te ajudar nessa jornada. Né, as pessoas entendem hoje cada vez mais a importância de investir, mas tem gente que tem a rotina puxada, trabalho muito, né, tem família, filho, e eu sempre deixo para depois e depois e não consigo começar. Então, às vezes, um caminho, muita gente chega a mim dessa forma, busca um profissional. O profissional às vezes vai te ajudar, vai te destravar, e você vai começar esse plano e vai ter e vai surtir o resultado, né, vai ter o resultado, vai ter o benefício de ter um profissional podendo te acompanhar, tá. O que eu falaria para poder começar é assim: abre conta numa corretora de valores e começa, Uhum. tá. Começa comprando um primeiro ativo, estuda, busca a ajuda profissional, mas começa, senão a gente nunca dá o primeiro passo, meu. Né, e isso é importante. Eu sempre pensei, já ouvi muita gente falar, meu amigo está fazendo, meu vizinho também, mas eu nunca dou o primeiro passo, talvez porque eu acho que eu não tenho dinheiro suficiente, e com R$ 1 você pode começar, às vezes eu acho que não é para mim, às vezes eu acho que é muito arriscado, mas eu não conheço aquilo. Então, abra uma conta numa corretora, 100% online, 100% gratuito, não tem crise, muitas corretoras hoje, tudo confiável no mercado, com grandes valores, corretoras que é dos grandes bancões, por exemplo. Você começa com pouco dinheiro, então comece com pouco dinheiro também, e vai estudando, vai aprendendo como funciona o mercado, Uhum. né. Outro ponto, crie isso como um objetivo, né. Todo mês você fazer o seu investimento, todo mês você fazer um aporte, que a gente chama, né. Aportar é você estar investindo ali todo mês. Porque, de novo, é o juros compostos que vai fazer diferença, tá. É juros sobre juros que vai fazer a maior diferença aí no bolo, né, no resultado, no montante que você vai ter lá na frente ou quando você vai receber, enfim, seja o tipo de investimento que você esteja fazendo. Uhum. Já que a gente está falando de área condominial, tem muita gente que encara a compra de imóvel como um investimento. Na sua opinião, é um investimento? E quem deseja, investir na área, existem outras possibilidades do que simplesmente comprar um imóvel físico ali, uma estrutura? Ou existe também dentro do mercado financeiro, porque, assim, já ouvi, eh, nossa, não sei nem te lembrar aqui, como é que é? Fundos imobiliários, né. Explica pra gente o que que é isso, se é uma opção para de repente, quem só acha que investir é comprar um imóvel, porque tem muita gente da velha guarda que pensa assim: "Não, tem que comprar uma casa é investimento". Aí, de repente, a gente ouve: "Ah, não, mas tem um fundo imobiliário". Então, o que que é melhor? O que que é a melhor opção? Fala pra gente. Vamos começar com a primeira pergunta. Então, imóvel é investimento? Depende. O imóvel que você mora, ele não é um investimento, é um imóvel para você morar. Uhum, E aí voltando naquele ponto, né, o que que é investimento? Investimento é aquilo que você aplicou o seu dinheiro e você pretende, em algum momento, tirar um retorno daquilo, ter algo maior. Eu comprei algo de R$ 100.000, eu quero um retorno maior lá na frente, né. Ou aquilo vai me pagando, vai colocar dinheiro no meu bolso de alguma forma. O imóvel que você comprou para você morar, por que que ele não é investimento? Isso aí pode ser um tabu, né, para muita gente. Porque você está morando nele. Você não pretende vender, talvez você nunca vai vender, né. Às vezes a gente mora 30, 40 anos no imóvel, né, ou às vezes você só até vendeu, mas já você comprou outro para você morar. Então aquele que você mora, embora ele pode ir se valorizando ao longo do tempo, mas ele não está te trazendo renda, ele não está ali, aumentando esse benefício para você. Já o imóvel que você comprou pensando em investimento, é o imóvel que você vai comprar, porque daqui a alguns meses você achou uma oportunidade e vai vender logo ele por um valor maior. Ou o imóvel que você está colocando para poder alugar. Esse aluguel que está entrando no seu bolso todo mês, é investimento. Olha o retorno do investimento que você fez. Todo mês entra um aluguel no meu bolso. Ou eu comprei por tanto, daqui tanto tempo, daqui uns anos,
fazer um planejamento para vender por um valor maior. E aí Uhum. você está fazendo investimento. O imóvel que você mora, inclusive, quanto mais caro ele for, também, mais despesa ele vai te trazendo, né? Manutenção mais caro, outros vários cuidados vão sendo mais caros, então também tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido. A gente tem N, não estou criticando imóvel, acho que é um tipo, uma modalidade de investimento muito interessante, mas só essa diferença se o imóvel é para você morar ou se de fato é para você fazer um investimento com ele. Agora, olhando para o mercado financeiro, existe N possibilidades da gente poder investir, né? Falando um pouquinho do fundo imobiliário, que ele se assemelha ao investimento imóvel, por que ele se assemelha? É porque são investimentos voltados para o setor imobiliário. Como é que funciona um fundo imobiliário? O fundo imobiliário é uma empresa, né, uma CNPJ, onde por trás existe um gestor financeiro. Esse gestor é um profissional da área que entende sobre o mercado imobiliário, entende sobre imóveis, entende sobre dívidas relacionadas ao mercado. E quando você compra uma participação nesse fundo, que é esse CNPJ, você vai receber um aluguel, né? Então a gente tem imóveis hoje a gente tem fundos imobiliários hoje que tem vários imóveis. A gente está falando de imóveis mais do âmbito industrial, empresarial, comercial, por exemplo, shopping centers, né? Tem fundos imobiliários de shoppings, né? Então aqueles shoppings, rede Iguatemi, muitas vezes o shopping ali tem participação do fundo imobiliário. O aluguel que aqueles lojistas estão pagando todo mês passa para o fundo e o fundo repassa para você. A gente Uhum. tem grandes prédios comerciais, industriais, empresariais em São Paulo, né? Muitos desses prédios eles são de fundos imobiliários. Então ali tem várias empresas que estão locando, até pela localização muito interessante de São Paulo. Aquela empresa paga o aluguel todo mês para o fundo, né? Porque está locando aquele imóvel, o fundo repassa para você. Então o fundo imobiliário é uma forma que você consegue começar hoje a investir com R$ 10 e você vai ter uma participação nesse fundo, né, através desses imóveis, e vai receber um aluguel todos os meses. Uhum. Qual que é a vantagem que eu vejo nesse sentido? Embora você não tenha lá algo tangível, né, físico, para você ver, tocar, falar, minha casa está aqui. É que você consegue começar com pouco dinheiro, né, com R$ 10. Quanto que você precisa ter hoje para começar a investir em imóveis? É muito dinheiro. Não é acessível para todo mundo, né? Outro ponto é a liquidez. A gente falou de liquidez, mais uma vez, né? Qual que é a rapidez que você consegue vender um fundo imobiliário? Todo dia, de segunda a sexta, das 10 às 5 da tarde, enquanto a Bolsa de Valores estiver aberta. Tem milhares de pessoas todos os dias negociando as cotas do fundo imobiliário. Então, se eu estou descontente com uma, eu vou lá, aperto o botão e vendo. E para você vender um imóvel, quanto tempo leva para você liquidar um imóvel? Tem gente que está há anos. O imóvel na rua, fora do condomínio, cada vez mais sendo desvalorizado, né? Outro ponto é a burocracia, né? Você não precisa fazer nada, você comprou a cota, tem um gestor, tem alguém trabalhando, administrando para você. Uhum. Agora, o imóvel físico, se você comprou lá e alugou, tem um inquilino que vai morar, você tem imobiliária que vai comer um percentual do seu ganho, o inquilino pode detonar seu imóvel, né? Tem essas burocracias e dor de cabeça. Esses são só alguns pontos assim, de vantagem que eu enxergo para o fundo imobiliário. Mas o imóvel físico também é um ótimo investimento. Aí tem se provado ao longo da história que é um ótimo investimento também. São só modalidades diferentes. Uhum. Indo para outros investimentos. Pensando no lado mais seguro, a gente tem aqueles investimentos da renda fixa. O que é investimento de renda fixa? Renda fixa são investimentos mais seguros, são investimentos mais previsíveis, e a gente sempre está emprestando dinheiro para alguém, Hum. né? Na renda fixa, essa é a principal característica, você está emprestando dinheiro para alguém, que basicamente pode ser empréstimo para o governo, através do programa do Tesouro Direto, você está comprando título público federal. Pode ser empréstimo para empresas, através de debêntures, por exemplo, né? E pode ser empréstimo para banco, através da poupança, através do seu DB, o seu LCI, LCA, o seu dinheiro está emprestado para o banco. Em todas essas modalidades, existe uma certa previsibilidade de quanto você vai ganhar, né? Existe uma previsibilidade da liquidez e você vai receber um retorno pelo seu empréstimo para essa empresa ou para o governo, você vai receber o retorno disso, tá? Então, aqui basicamente é o mercado de renda fixa, assim, de forma também bem resumida. Quando a gente vai para a renda variável, a gente está falando de bolsa de valores. Aí dentro da bolsa de valores, claro, você pode negociar commodities, cara, futuro, dólar, você pode negociar boi gordo, café, milho, soja, a gente tem muitas modalidades. Mas falando assim também do arroz com feijão da bolsa de valores, é mais para nós, pessoa física, é fundo imobiliário e ações, né? Então, o fundo imobiliário que eu comentei, você está fazendo investimento no setor imobiliário com o intuito de receber um aluguel todos os meses, tá? É assim que funciona o fundo imobiliário. Inclusive, existe regra que ele tem que distribuir 95% do lucro, precisa de ser distribuído para o acionista, para o cotista,
tá? E quando a gente vai para as ações, a gente está falando de empresas, né? Então, fundo imobiliário são cotas de um fundo. Ações são, pode ser chamado como cotas também, mas normalmente são ações das empresas. E aí a gente tem várias empresas disponíveis na Bolsa de Valores, por exemplo, do Brasil. Uhum. Empresas do setor siderúrgico, empresas do setor elétrico, empresas de alimentação, de farmacêutico, de saúde, bancos, petrolíferas, enfim, existem vários segmentos, né? Grandes empresas, grandes nomes aí, muito conhecidos do mercado. E quando você compra a ação de uma empresa, você se torna um acionista. E uma vez que você se torna um acionista, você tem todos os benefícios que aquela empresa pode proporcionar, que basicamente é uma valorização ao longo do tempo que aquela empresa pode ter, né? Então eu posso comprar uma ação hoje por R$ 30 e no ano que vem essa ação está valendo R$ 40, eu posso continuar com ela ou posso vender ela por 40. Uhum. Logo, eu ganhei, né? Nessa venda tendo 40, eu ganhei R$ 10 para cada uma ação. Lógico, você pode ter várias ações. E uma outra forma são através dos dividendos. E aí pode vir uma pergunta: o que é dividendo, Adriano? Então, Uhum. dividendo ele é parte do lucro que a empresa tem que ela distribui para o acionista. Tá? Então, pensa numa empresa. Imagine que eu estou te convidando para ser meu sócio, meu. Eu tenho uma empresa que hoje vale R$ 1 milhão. Tá? Você vai ser meu sócio, você vai comprar 10% de participação. Você vai comprar por 100 mil. Então, você está me dando R$ 100 mil. A partir de agora, a empresa não é só minha mais. 10% é do Milvo, que acabou de comprar a empresa. Né? Então, tudo que a empresa gerar, 10% é seu. Afinal, você comprou 10% dela. Uhum. Se daqui 5 anos a nossa empresa, a minha empresa, que valia R$ 1 milhão, estiver valendo R$ 10 milhões, lembra, você tem 10% dela. Agora você tem 1 milhão. Você tinha 100 mil há 5 anos atrás, que a empresa valia 1 milhão, você tinha 100 mil, que era 10%. Agora ela vale 10 milhões. Você continua com a mesma participação de 10%. Agora você tem R$ 1 milhão. Quanto você ganhou em 5 anos? 900 mil. Né? Então, fazendo essa comparação, talvez até ficar mais fácil, é a mesma coisa que pode acontecer numa ação de uma empresa. Você comprou por valor, ao longo do tempo ela pode se valorizar muito, né? Também pode cair o valor, né? A empresa que eu dei o teu nome poderia falir, poderia não estar muito legal, valer metade, seus 10% vai valer menos, né? Mas essa é uma forma da gente ganhar dinheiro. E se é uma empresa que gera lucro, o lucro que ela tem, parte é meu, parte é seu, a empresa é nossa. Quando você tem ações da empresa, um pedacinho, uma parte ali da empresa é seu. E do lucro que ela tem, ela está distribuindo para você. Né? Então, ela vai pagar um pedacinho ali de lucro, que é o dividendo, para cada ação que a pessoa tem. Se você está pagando R$ 1 para cada uma ação, você está ganhando R$ 1. Se tem 1.000 ações, logo você vai ganhar R$ 1.000 para estar pagando R$ 1 para cada uma ação. Então, uma outra forma também da gente ganhar dinheiro investindo em ações são através dos dividendos e juros sobre o capital próprio, que é bem parecido aí, que é a parte do lucro que a empresa está pagando por acionista. Uhum. Sensacional, Adriano. Praticamente uma, eu ia falar uma aula, mas quase um MBA aqui ou um dia de mentoria grátis aqui com você. Muito bacana ter essa sua percepção, essas dicas. Mas o que eu costumo falar, todo bate-papo, quando tá legal, a gente percebe que tá legal porque passa rápido. E a gente já chegou na última pergunta do nosso episódio. Tem aqui, ó, segredos dos síndicos. Você não é síndico, mas você tem um segredo que permeia aí o teu caminho, a tua jornada, a tua carreira. Queria perguntar para você, qual que é o segredo do Adriano que todo síndico que está nos assistindo hoje deveria saber também? O meu segredo acho que está tudo dentro do método MOP, né? Tudo que eu vivi e aprendi lá desde a minha jornada na história dos 13 anos de idade, quando eu comecei a receber a pensão do meu pai, quando eu comecei a trabalhar, ter minha vida profissional, guardar um pouquinho todos os meses, começar a investir e tudo que eu tenho feito até agora como educador financeiro, tirando certificações, atendendo algumas pessoas, tudo isso, um pouco de tudo disso eu coloquei no método MOP. Né? Então o segredo está ali, mentalidade, organização, planejamento, investimento, e claro que a gente precisa aprofundar em cada um desses pilares aí para poder ter um sucesso aí na vida financeira. Então eu diria que o segredo está nesse caminho, né, nessa trilha que você Uhum, comentou. Mentalidade, organização, planejamento, investimento. Então, que bom que o Brasil está se abrindo, o brasileiro está se abrindo cada vez mais para esse assunto, né, de finanças, investimentos. A gente precisa quebrar o tabu sobre falar de dinheiro, né? Muita gente tem tabu, não pode falar de dinheiro. Muitos casais não falam sobre isso. Eu acho que é um grande falha, de certa forma, né? Porque eu vejo que na vida financeira, assim, dos casais, normalmente a gente tem, e talvez o síndico é casado, né? Tô falando aqui, mas o síndico é casado, normalmente, a aham, síndica é casada, né? Então, trazendo isso para a vida de um casal, o que acontece na maioria dos casos? O cara ganha X, a mulher ganha Y, então eu pago aluguel,
o mercado e a conta de luz, você paga a água, a internet e a escola das crianças, e o que sobrar aqui eu faço o que eu quero, o que sobrar aí você faz o que você quer. E aí eu pergunto, onde estão os planos juntos? Onde está a parceria? Onde está o sonho? Onde está a viagem, né, no final do ano, a viagem planejada? Onde estão os nossos planos e objetivos em conjunto? Né? Não só a obrigação do dia a dia, do mês a mês de casa, né, da minha vida, da sua, das crianças, tá, da família, ou se você é solteiro, casado, independente de cada um, e eu faço o que eu quero, você faz o que você quer. Isso acaba trazendo muita consequência negativa na vida financeira. Eu costumo dizer que quando tudo está indo bem, tô trabalhando, você também, estou ganhando bem, está legal, as coisas vão bem. Só que, como a gente comentou aqui, a vida é feita de imprevistos, né? Em algum momento, quem nunca passou Uhum. por um imprevisto, por alguma questão que afetou o financeiro, né? Seja perder o emprego, o marido, a esposa, a mulher, ou qualquer outra consequência, né, que eu precisei ali de ter um pouco mais de financeiro para poder suprir aquela minha necessidade. E isso acabou impactando, né? Aí vem brigas, vem desentendimentos, vem separações. A gente já vê hoje vários estudos mostrando que o principal motivo de separação depois da infidelidade é questão financeira, é dinheiro, é não falar sobre dinheiro. Inclusive, saiu uma matéria agora falando lá de separação por causa de joguinho de tigrinho, né? É o financeiro. Sobrou, podia fazer o que quiser, eu joguei de tigrinho. E aí? Eu paguei as contas de casa, você pagou aí, né? Não se mete muito no que eu estou fazendo e nem eu ali. Então, acho que isso acaba prejudicando também bastante a vida financeira das pessoas. Então, diria que o meu segredo eu coloquei no método MOP, mentalidade, organização, planejamento financeiro, é o caminho para ter um sucesso aí e organizar as finanças. Legal. Agora eu queria que você olhasse para essa câmera e falasse, se você ainda está aceitando mentorados. Eu sei que é bem restrito aí, tem até lista de espera pro método MOP. E se você está aceitando, como é que eu faço para me inscrever? Fala de novo o teu Instagram, fala onde a gente pode conversar, de repente levar o Adriano para dar uma palestra, no meu condomínio, conversar com o síndico. Fala aqui um pouquinho para esse pessoal, fica à vontade. Legal, legal. Pessoal, vocês podem me encontrar no Instagram, no @adriano.depaula, o D com D mudo. Vídeos também no YouTube, no Adriano De Paula. Tem vídeos ali sobre educação financeira e investimento. Também tenho. E aí podem me chamar direto no Instagram. Eu vou disponibilizar para quem quiser a planilha de planejamento e organização financeira. Né? Quem tiver interesse em uma mentoria financeira, qualquer assunto sobre finanças e investimentos, quiser me procurar, me manda uma mensagem no Instagram que eu vou conversar com vocês e a gente vai olhar a agenda, vamos entender realmente como é uma mentoria, né? Não é simplesmente um curso gravado, depende de uma demanda, depende de mim, mas podem me chamar quem tiver interesse para poder participar e conhecer um pouco mais de mim e do meu método, que eu tenho certeza que eu consigo te ajudar aí nas suas finanças e nos seus investimentos. Excelente, obrigado, viu, Adriano, pela tua presença de novo, mas, como eu sempre repito, principalmente a tua generosidade em compartilhar o teu conhecimento para ajudar não só o síndico, não só o gestor condominial, mas qualquer pessoa que tiver acesso a esse conteúdo, vai ser um conteúdo rico e precioso para que a pessoa possa, mudar a mente dela sobre finanças, sobre investimento. Legal, muito obrigado, amigo. Eu agradeço novamente o convite e que bom que a gente pode espalhar um pouco de educação financeira para todos os brasileiros. Perfeito. E obrigado você que nos acompanhou até agora. Fica ligado, é só o começo da quarta temporada, vem muita coisa boa por aí. Fica ligado. Até o próximo episódio. Tchau, gente.